eu tô aqui com a minha amiga e hoje a gente vai falar de como foi a experiência dela no intercâmbio aqui pra França. Ela vai se apresentar. Bom dia, eu me chamo Anitta, tenho 23 anos, eu estou no quinto ano de Direito na Unesp, para quem conhece, Universidade Estadual Paulista, e o campus é em Franca, no interior de São Paulo, e agora aqui eu estou fazendo intercâmbio na Université de Bordeaux, em Direito. Eu cheguei aqui em janeiro e estou indo embora essa semana. Sim. Como foi o processo de vir pra cá? É bem tranquilo, na Unesp sempre, todo ano, sai alguns editais por semestre, e aí você se inscreve no edital, aí você tem que mandar um currículo em inglês e em português, uma carta de motivação normalmente na língua da universidade de destino. Você tem que mandar o seu passaporte, um comprovante de que você tem conhecimento na língua da universidade de destino. Tem também algumas declarações lá que, dependendo se não tem bolsa de intercâmbio, que você tem renda suficiente para fazer o intercâmbio, aí tem que autentificar em cartório. É simples, assim, não tem muitos Sim. requisitos. E uma pergunta aqui que eu pensei agora quanto tempo antes de vir pra cá que você começou a estudar francês? Eu comecei acho que foi maio ou abril de 2019, eu cheguei aqui em janeiro de 2021, então eu diria um ano e meio, mais ou menos. Tá, bacana. Intercâmbios pela Unesp. Eu sei que você não teve bolsa, mas costuma ter bolsa? Alguns têm, outros não. Tem muita bolsa para lugar que fala ou espanhol ou português. Tipo, Portugal tem bastante bolsa para Espanha e países da América Latina, América Central. E às vezes tem alguns editais assim para França, Canadá, Alemanha. Tem alguns outros países também, acho que já vi para Itália com bolsa, mas assim são mais raros. Assim, eu diria que tem um por semestre para cada um desses países. E tem ano que não abre, tem ano que abre. Então, dependendo se você quer um país mais específico ali, mais no centro da Europa, que não seja Espanha ou Portugal, para as pessoas que querem ir para a Europa, normalmente tem que ir sem bolsa. Sim, você também veio numa época do Covid pra cá, né? Então acho que bolsa deu uma cortada. A gente mora no Cruz, né? A gente tá fazendo esse vídeo aqui no Cruz e eu queria saber como que você descobriu esse lugar aqui. Como que O foi? Cruz, Quem te indicou? Como que foi a questão de buscar moradia? a própria universidade, quando você passa no processo seletivo deles, eles já organizam toda a sua estadia aqui, eles já falam tudo que você precisa de seguro saúde, seguro habitação, já falam da moradia que tem, que é essa moradia financiada pelo próprio governo. Então a própria universidade já entra em contato com o estudante, pergunta se ele tem interesse e já fala qual documentação que precisa, tem vários tutoriais, eles mandam uns PDFs de tutorial. E aí a própria universidade meio que pede a acomodação por você, ela é o intermediário entre você e a acomodação, você não pede diretamente no site do governo. Então é muito tranquilo, a universidade sempre me orientou em tudo. E eu achei que era a melhor opção para mim, porque é a opção mais barata, tem um apoio para estudantes aqui. Tem, assim, aqui no campus tem vários restaurantes para estudante, é perto de biblioteca. Então, você morar na moradia do governo te ajuda com essas facilidades que o aluno vai ter acesso. Sim. É uma coisa também que a gente não falou, mas a FOC tem vários restaurantes aqui, também tem lavanderia e o preço, né, como aqui é só de estudante, então o preço é menor, né? Bem mais Mas em conta, bem sim. mais O em conta. aluguel também muito mais em conta do que um apartamento na cidade. Sim, pra quem gostaria de saber, custa 248 esse quarto aqui, mas tem outros que mudam, né? Os que forem maior é um pouquinho mais caro, mas é nada, assim, Bordeaux é uma das cidades mais caras que tem aqui na Sim, França. é muito barato perto do resto da cidade. Questão de fiador e seguro, como que você fez? Então, isso é um ponto negativo, é um pouco burocrático para conseguir essa moradia, mesmo que você receba, você tenha direito à moradia, porque eles falam que tem uma atribuição do alojamento para você, e aí você vai meio que abrir um processo, que eles te dão uma semana para você correr atrás da documentação. Então você tem que correr atrás de seguro saúde não, perdão, seguro habitação, que não custa muito caro, se eu não me engano, para um semestre eram em torno de 40 euros. E o que eu fiz chama Study Assur, não Estaria sei como Sul, que foi o que fala. eu fiz também. Também tem a calção, o próprio, calção não, acho que é calção, né, em português? Eu acho que é fiador, né? Fiador. Que o próprio governo francês, ele tem um site para pessoas jovens, se não me engano, até 30 anos, você tem direito a esse fiador, que é o próprio governo. Se você entrar nos requisitos, e os estudantes, no nosso caso de intercâmbio, sempre entram. E é bem tranquilo, você só tem que ter um visto e apresentar alguns documentos, tipo passaporte, tem que preencher uns formulários, eu acho que mais algum documento da faculdade que você foi aceito nela, e é bem tranquilo, você não paga nada. Então, assim, o próprio governo vai ser seu fiador, você não paga nada.
E além disso, na moradia também eles pedem para você assinar alguns contratos e devolver para eles escaneado. Pediram também para você abrir uma conta num banco europeu. No meu caso, eu abri no banco N26, a Marina também, porque é o mais fácil, o banco online mais acessível para os estudantes. Também pediram... Acho que foi isso só. Foi isso. Foi isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do fiador, que o nome é Visale, do Estaria Sur, que eu não sei falar o nome, mas eu acho que é isso, que é o... É Estaria Sur, É, isso mesmo. Seguro Habitação. Seguro Habitação, e também vou deixar o link do N26, se alguém quiser, enfim, tentar esse banco. Eu não tive problemas até o momento, não. Ok. Diferenças entre estudar direito no Brasil e na França. O direito aqui eu acho que é um pouco mais complexo, assim, tem mais jurisdição, vou falar isso, não é pra todo mundo assistir esse vídeo, porque aqui é de direito. Tem mais, nossa, eu não sei falar esse vocabulário jurídico, amiga. Mas assim, eu diria que aqui o sistema judiciário é mais complexo, tem mais tribunal, que no Brasil tem mais detalhe. Eu acho que no Brasil é bem mais simples, mas isso não te impede de vir pra cá, por exemplo. O que eu coloquei na minha cabeça aqui é que eu ia deixar um pouco de lado direito francês e eu aproveitar a experiência aqui para estudar direito internacional, direito da União Europeia, ter uma visão mais global, porque eu acho que é mais importante, no caso, quem estuda direito, estudar a parte mais internacional, que a gente não tem muito no Brasil, ou se tem é fraco o direito internacional lá. Então, assim, para quem quer fazer intercâmbio na área de direito, ou às vezes relações internacionais, é interessante essa parte. Eu achei interessante porque quando penso em direito, medicina, são coisas muito do Brasil, assim, né? Enfim, porque a gente estuda legislação brasileira e não vai estudar isso aqui. Mas a França, como ela é, diria, pioneira, assim, no direito, tem muita coisa no Brasil que foi inspirado pela França. Você viu toda a estrutura governamental, estrutura dos tribunais, então tem muitas coisas similares que é bem interessante estudar aqui, até para melhorar o sistema do Brasil. Sim. Agora, acho que é a pergunta, assim, coisas positivas e negativas da França, né? Eu falo muita coisa negativa, mas tem muita coisa positiva, assim. Começando pelo negativo, para acabar o vídeo bem. Me ajuda então com essa, amiga. Tá, o negativo, para mim... França é um país muito caro. Muito caro. Para mim, é um dos mais caros da Europa, assim, mas não se desanimem, porque tem ajudas do governo. Sempre você dá um jeito aqui, mas dá para sobreviver sem gastar muito. Mas eu diria que para uma pessoa que quer vir aqui só passear, ou só viajar, ou só comer fora, não é difícil. É muito caro as coisas. É bem caro. E a questão do euro também, o câmbio, né? A nossa moeda está muito desvalorizada. Uma pergunta que eu esqueci também, mas que acho que seria importante, é a questão das... Ajudas sociais, As ajudas sociais, que aí no caso seria pontos positivos, né? Sim, a França é um país, eu diria, muito... como eu digo... acessível ao estudante, eles dão muitas ajudas. Uma das principais ajudas aqui para quem não tem bolsa é que o governo francês ele te dá uma ajuda na moradia, você pode pedir diretamente num órgão do governo aqui e eles pagam aproximadamente 35% da sua moradia. O processo é um pouco burocrático, um pouco complexo, mas eles são muito acessíveis. Tem um escritório desse órgão em todo lugar, assim, em toda cidadezinha, mesmo cidades pequenas. Sim. Se você tiver algum problema, você pode ir lá, eles te explicam tudo, eles te ajudam até a preencher os formulários. Então, assim, eu diria que é muito acessível essa ajuda e não é baseado em critérios de renda, até por onde eu sei, para estudantes. No caso de famílias, aí eu acho que tem que pedir eles pedem comprovante de renda, mas para estudante é baseado no estudante. Assim, se sua família tem condições, eles não se importam, eles não vão olhar a situação da sua família, eles vão ver a situação do estudante. Se o estudante já trabalha, se ele já ganha dinheiro, se ele só estuda, ele precisa de bolsa. Então, é muito acessível. Qualquer um que viria do Brasil teria direito a essa bolsa. Se você não tem um emprego que te pague muito bem no Brasil, no caso, se tem um emprego, você larga o emprego pra Mas mesmo com o câmbio do euro também, mesmo se você tiver um emprego bom no Brasil, você ainda entra nos critérios. Eu já vi muita aluna, assim, de classe média alta aqui na França que tem essa ajuda do governo, né? A gente tem uma visão no Brasil que você precisa ser muito pobre pra ter ajuda do governo, e aqui na França não é assim, bem diferente. E aí os pontos negativos, como a gente esqueceu só de falar das distribuições alimentares também. Sim, aqui, como a gente mora no campus, a gente tá mais perto dessas ajudas. Tudo fica mais fácil, tem como se orientar. Sempre tem alguém um colega que vai te falar algo de alguma ajuda. E aqui, como eu cheguei na época do Covid, tava tendo muita distribuição de comida. Agora tem menos, mas continua tendo. Assim, umas 3 vezes por semana tem um pessoal que recolhe vários produtos de padaria.
e eles dão pra gente e todos os alunos têm acesso, todos os estudantes, não tem nenhum critério social também, então você pode ter uma ajuda lá com produtos de padaria, ter outras distribuições alimentares que às vezes têm critérios sociais também que a própria universidade ou o próprio governo aqui organiza. Então sempre, se você estiver precisando, vai ter um jeito de conseguir alguma ajuda, sempre vai ter um jeito. Sim. No caso, a Anitta, ela não pegava uma compra, né, que a universidade distribui junto com, acho que uma outra associação. Eu pegava essa compra, eu vou deixar também aqui no encard, enfim, vou deixar aqui a sugerência desse vídeo para vocês darem uma olhada, é uma compra que eu pego toda semana. Então tem essa questão de distribuir alimentos de padaria, a compra, a ajuda do CAF, e isso foi o que a gente buscou, assim, eu acho que quanto mais você busca as ajudas sociais, você as encontra. Sim, se tiver iniciativa sempre vai encontrar. E os pontos negativos aqui da França? A gente já tinha falado que Bordeaux é uma cidade cara, então assim, para você ter uma vida social aqui, talvez essa vida social não seja como você espera, porque não dá para ficar indo em restaurante toda semana, é caro, atrações turísticas, algumas são caras, então às vezes você vai, sei lá, perder um pouco dessa vida social que você teria no Brasil, porque aqui é mais caro. Porém, uma coisa que é muito positiva aqui é que todo mundo que faz intercâmbio pega um visto de residência no país. Então, essas pessoas têm direito a ir em vários museus, assim, espalhados pela França inteira, principalmente Paris. Paris, praticamente todos os museus são grátis para pessoas de até 25 anos, na verdade 26, então 25 anos e 11 meses você ainda tem direito. Então, assim, para quem vem aqui de intercâmbio é ótimo, mesmo você não sendo cidadão europeu, se você tem o visto de residência, você pode ir em vários museus de graça, tanto aqui na nossa cidade, quanto espalhados pela França inteira. É muito positivo isso para mim, que eles dão acesso à cultura para o estudante. Sim. E tudo aqui para o estudante tem desconto, transporte tem desconto, até ia falar que ponto muito positivo, o transporte aqui é pontualíssimo, funciona muito bem. Então você não precisa de carro, não precisa de nada, o transporte cobre a cidade inteira. Que mais? Eu acho que é esse, sim, o meu negativo. Carta, tem que mandar carta aqui. Às vezes você quer cancelar Resolver alguma uma coisa do governo, cancelar um plano de telefone, que foi o seu caso, eles pedem pra mandar uma carta. Carta. Mas eu acho que é isso. Agora, sugerência que você deixaria para alguém que pensa em fazer intercâmbio aqui na França? Olha, eu vim pra cá com um pouco de medo por causa do Covid, achei que talvez meu francês não estaria num nível suficiente, fiquei com medo de não fazer amizade. E assim, você chega aqui, é uma realidade diferente, você entra numa imersão tanto da língua, quanto com questão de conviver com pessoas, tanto intercambista quanto francês. Então, assim, eu acho que a experiência é muito positiva no geral. Não pode ter medo, tem que vir, encarar esse intercâmbio e eu tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender, não tem como se arrepender. Sim, eu acho que uma coisa que eu e a Anitta, a gente ficou muito de acordo é entrar na língua, né? O francês é uma língua relativamente difícil, deixei um vídeo aqui também que eu já fiz, depois vocês olhem lá como é que é a minha história com o francês. Mas a gente encontrou muito intercambista, sei que cada um tem as suas limitações, mas que se recusavam desde falar um bonjour até um merci. E a gente já viu, assim, pra lidar com a burocracia francesa, você precisa ter o básico do francês. Isso a gente vai ter que falar um ponto negativo. Na França, bastante gente fala francês, só que eles não têm paciência. Por exemplo, na administração, você vai pedir uma bolsa, você vai ter que falar francês. Senão eles ficam com má vontade. Então, esse é um ponto negativo, mas também é positivo que ajuda, estimula a aprender a língua. Sim, isso foi negativo e positivo. No meu caso, quando eu estava na Itália, eu acho que eu encontrei mais pessoas que falavam inglês e aí o meu italiano demorou muito para começar. E aqui eu acho que eu tenho um francês melhor do que eu tenho um italiano, então acho que foi muito bom. É isso, gente. Curtam o vídeo, compartilhem e tchauzinho. Muito obrigada.